O Domingo Espetacular começa com as complicações do cantor Belo com a justiça. E tudo por causa das dívidas que o artista acumulou. Uma delas é pelos aluguéis atrasados de uma mansão num bairro nobre de São Paulo, onde Belo e a modelo Graciane Barbosa moravam. A outra é uma batalha contra Denilson, que já dura mais de 20 anos. Essa semana a justiça negou o pedido do cantor para suspender a dívida com o ex-jogador. É o que você vai ver agora. Sei que o meu coração só quer... Um cantor de voz envolvente. Nosso amor não pode ser diferente. Você que a gente sonha. Nosso amor pode durar para sempre. Uma mansão em uma área nobre da capital paulista. E uma inimizade de milhões. Ele podia ter feito um acordo lá atrás com o Denilson, ele podia ter pedido para parcelar a dívida, o Denilson mesmo já falou. E se ele pedisse para parcelar a dívida, parcelaria. Na última semana, novas decisões da Justiça colocaram mais uma vez a vida financeira do cantor Belo no centro de polêmicas. Belo e a mulher, a modelo e fisiculturista Graciane Barbosa, foram intimados a pagar a dívida de locação deste imóvel, no Planalto Paulista, zona sul de São Paulo. O local já foi cenário de muitas fotos da modelo em redes sociais. E vídeos descontraídos do casal. Eles foram despejados em maio deste ano, por falta de pagamento do aluguel. Belo e Graciane são acusados ainda pelo dono da mansão de deixar o imóvel em péssimas condições. Fotos do interior da mansão revelaram um cenário de abandono e destruição. O contrato de locação da casa foi feito com a empresa Central de Shows e Eventos. O valor mensal a ser pago era de R$ 14.300. Uma das cláusulas especifica que o imóvel deveria ser usado para a moradia apenas de funcionários ou do diretor da empresa. No entanto, Belo e Graciane, que ocupavam o imóvel, não têm nenhuma relação comprovada com a empresa, o que já é considerado uma infração contratual. A defesa dos artistas confirmou que o casal não tinha relação com a empresa que fechou o negócio. Já o advogado que representa a Central de Shows e Eventos informa que a locação foi firmada a pedido do casal. O dono da empresa morreu em 2018. Alegar desconhecimento da legislação ou da existência de um contrato vai ser uma tarefa bem desafiadora para quem está ali sendo acionado, usufruindo de um imóvel alheio sem um instrumento contratual. E existindo um instrumento contratual de locação que não permite a sublocação para terceiros. Então é uma série de erros e de violações ao direito do patrimônio alheio. O dono da mansão entrou na justiça alegando que o valor do aluguel deixou de ser pago, além de cotas do IPTU, o Imposto sobre a Moradia e contas de consumo. Os atrasos de quase 3 anos, mais a multa e o valor de indenização por danos morais geraram uma dívida que chega a quase R$500 mil. Como a empresa e o responsável por ela não pagaram a dívida, Belo e Graciane também passaram a ser cobrados. A justiça determinou que o casal fosse incluído no processo. Ambos são citados como réus. Qualquer danos e débitos vai ter uma responsabilidade de todos que estão ali envolvidos nesse conflito. Os danos foram muitos. O proprietário do imóvel chegou a contratar uma perícia na mansão para avaliar os prejuízos depois que o casal saiu. Neste banheiro, a cuba do lavatório aparece no chão.
A piscina estava abandonada e vários móveis estavam quebrados. Mais uma vez, Belo e Graciane foram apontados como os responsáveis e são cobrados por isso na justiça. Nesta outra mansão, também em São Paulo, o casal teria vivido cerca de 1 ano. Deixou o local pouco antes do contrato de locação vencer. A proprietária não quis gravar entrevista, mas mandou um áudio afirmando que teve um prejuízo de R$1 milhão, incluindo aluguéis e IPTU atrasados, além de móveis danificados. Ele paga assim, 6 meses adiantado no início, que é para impressionar, né? Você acha que legal, o cara já está adiantando 6 meses e tal. E depois ele simplesmente para de pagar, não paga mais nada. Desta vez, o imóvel foi alugado em nome de uma empresa do cantor e o nome dele aparece no contrato como sócio administrador da Yannis Produções Artísticas Limitada. O valor do aluguel, R$30 mil por mês. Todos os meus móveis que eram importados, italianos, lindo, maravilhoso, acabou, destruiu. E para finalizar, encostou um caminhão lá na calada da noite e ainda fez a rapa. Levou um monte de coisa. Uma TV minha de 70 polegadas, o cara botou no caminhão, levou embora. A defesa do cantor rebate as acusações e afirma que não há dívidas nesse caso. Cobranças e dívidas parecem que fazem parte da rotina do casal Belo e Graciane Barbosa. Aqui no Rio de Janeiro, a casa onde o casal vive fica neste condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. O condomínio aqui custa hoje cerca de R$2 mil por mês. Por 7 anos, a mensalidade não foi paga. O débito, com os reajustes, chegou a mais de R$300 mil. Este ano, depois de um acordo com o condomínio, a dívida foi parcelada em 70 vezes. A cobrança estava em nome da empresa JR Empreendimento e Produções. Nem Belo, nem Graciane aparecem no quadro de sócios. Apesar disso, é no endereço da empresa que o casal vive há quase 10 anos. Não é crime ser devedor. Você pode abrir uma empresa e quebrar a empresa. O que você não pode é abrir uma empresa, assumir obrigações, a contrair dívidas e depois você, fraudulentamente, fechar essa empresa e abrir uma outra empresa, ou abrir outras empresas, ou colocar os seus bens no nome do seu cônjuge, da sua família. E estes não são os únicos problemas na justiça que o Belo enfrenta. Há mais de 20 anos, o cantor trava uma batalha contra o ex-empresário, o ex-jogador Denilson. Denilson comprou 30% dos direitos do grupo de pagode Soweto, onde Belo era o vocalista. O músico Chris Everton é integrante da formação original da banda e fala que no auge do sucesso, os integrantes do grupo viveram uma relação muito próxima. A gente não tinha tempo nem para a família, né? A gente chegava, viajava a semana inteira, chegava na segunda-feira, trocava a mala e já ia viajar de novo, né? Era muito bacana, a gente conheceu o Brasil todinho, viajamos fazendo show por esse Brasil afora aí. E foi muito legal. Mas a parceria e a amizade foram interrompidas no ano 2000. Belo deixou o Soweto para seguir carreira solo e Denilson processou o cantor por quebra de contrato. Poxa, a saída do Belo a gente não teve notícia, né? Simplesmente num determinado momento do dia, ele não... Só falou que não ia pro show e seguiu. O investidor comprou um grupo com um pacote de benefícios, os cantores, inclusive o Belo, e isso evidentemente tem preço na valorização. Logo depois que ele comprou, o Belo saiu do grupo. Isso foi entendido como uma quebra de contrato, evidentemente, não menosprezando os demais artistas daquele grupo, mas ele era o artista principal. Então você comprou uma coisa e ela se desvalorizou por culpa de quem você pagou o dinheiro. É normal pedir uma reparação, uma diminuição do preço ou uma indenização para essa quebra de contrato. E essa é a discussão. O Soweto continua na ativa, com uma nova formação.
E o ex-jogador já não faz mais parte da administração do grupo. Na disputa contra Belo, a justiça foi favorável a Denilson. Por mensagem para a nossa equipe, ele escreveu: "A justiça foi feita. O processo está em fase de execução. Ele, artista, me pagar. Ganhei em todas as instâncias. E o que falta é o artista pagar." E já que esse pagamento não aconteceu de maneira voluntária, a justiça tem tentado levantar parte da quantia que Belo deve a Denilson, bloqueando os valores que o cantor recebe quando faz shows. Em algumas decisões recentes, a justiça determinou até que o dinheiro da bilheteria das apresentações fosse depositado numa conta judicial. Esse show lotado no estádio do Pacaembu, em São Paulo, no último dia 20, foi um deles. Belo dividiu o palco com o cantor Tiaguinho. Na decisão judicial da última semana, 15% do valor arrecadado com a venda de ingressos deverão ser pagos à justiça. Belo e Graciane preferiram não gravar entrevista. O valor da dívida de Belo com Denilson já ultrapassa os 7 milhões de reais. Esse advogado explica que há dificuldade de chegar ao montante final apenas com o bloqueio de recursos vindos dos shows. Segundo ele, esses valores muitas vezes são burlados. Com a modernização dos meios de pagamento, eu confesso que os juízes têm enfrentado muita dificuldade não em dar a ordem de bloqueio, mas conseguir efetivar. Porque o cara paga num desses sistemas automáticos de pagamento, o cara paga por uma transferência, paga numa criptomoeda, paga numa maquininha que vai para a loja X quando deveria ir para a casa de shows Y, e lá na frente se faz um acerto. E você acha formas de burlar uma ordem judicial muito fácil nesse tipo de operação, com pagamento muito grande. Em fevereiro do ano passado, o cantor Belo também enfrentou problemas por conta de uma apresentação. O artista foi preso depois de fazer um show para centenas de pessoas no Complexo da Maré, comunidade do Rio de Janeiro, em plena pandemia. Além da aglomeração, a polícia investigava a participação de traficantes na organização do evento, que foi feito sem autorização numa escola pública. Na época, Graciane saiu em defesa do marido. Meu marido só saiu para trabalhar, que é o que ele sabe fazer, que é cantar, o que ele ama e o que ele precisa fazer. Se a gente pudesse, se todo mundo pudesse, todo mundo ficaria em casa. Nossa família depende do trabalho dele. 50 famílias que trabalham com ele de show dependem do trabalho dele. Belo ficou menos de 24 horas na cadeia. Quando a gente achar que cantar, subir no palco e cantar for crime, então a minha vida acabou. No total, as dívidas de Belo chegam a quase 8 milhões de reais. Até nas redes sociais, as cobranças chegam nos comentários. Olha, os shows do Belo costumam lotar. Ele tem aí um público fiel, então o dinheiro ele tá ganhando. Não dá para dizer que ele tá na pindaíba, que ele tá sem ganhar nada. Ele tem aí ainda os cachês dele, os shows dele. Então não tem como ele falar que tá sem nada de dinheiro. Essa fama dele de mal pagador não é uma coisa boa para a imagem dele. E eu acho que, consequentemente, acaba prejudicando a carreira dele.